verdade. Isso. É isso. E falando em DC, vamos pra DC pra ver que a gente teve essa semana. Não tem tanta notícia, mas como sempre, a gente sempre traz uma polêmica da DC, porque nunca falta. Que tem gente falando mal da DC até dentro da DC. Meu Deus. Vou até diminuir aqui a gente pra aparecer hoje. Treva. Até arrepiei de novo. Ó, a pauta de hoje é o seguinte da DC. O Joss Whedon, né, diretor do Liga da Justiça, Você Deve Esquecer da Sua Cabeça, que é a primeira versão, ele foi de novo contra-argumentado por pessoal do elenco. O Ray Fisher já tinha feito isso, que interpretou o Cyborg, o quão ele atrapalhou o filme, como ele era lá dentro da gravação. E essa semana a gente teve relatos da Gal Gadot e da Patty Jenkins e do Robert Downey Jr. e do Jeremy Irons. Surgiu várias pessoas surgindo com... Até o Ben Affleck também disse que desanimou do Batman total e realmente saiu ali dos projetos por causa do Joss Whedon. E as denúncias foram em relação a assédio e questão de terminar a carreira da Gal Gadot. Então o cara ameaçou ela e por causa de alguma outra cena, ele falou que não abaixa a cabeça pra ninguém. Ele teve problema desde a série lá do Buffy Caça-Vampiro, tava procurando aqui um pouco do histórico dele. O Robert Downey Jr. falou que ele era uma pessoa difícil de tratar ali dentro e ele falou que não abaixava a cabeça pra ninguém, nem se fosse Robert Downey Jr. E aí é triste, né? Porque a gente vê os atores desanimando até ali um ambiente que seria de Liga da Justiça, um ambiente um ambiente ali totalmente diferente, e você vê uma coisa dessas acontecendo com um diretor que até então a gente tinha muita consideração pelo que ele fez no Vingadores, né? Porque foi um filme muitíssimo importante, até pra gente estar aqui hoje falando de super-herói pro grande público. Mas a gente vê uma situação dessa, bem chata, bem delicada ali na DC. Mas aí só para complementar, o The Rock, essa foto aí que ele tá um pouquinho fraco, né? Não sei se você... Tá pouco fraco ele. Ele marcou o início aí das gravações do Adão Negro, vai começar ainda essa semana, que ele faz o post no Instagram falando isso. E ele é um cara que tá brigando muito lá dentro para ter o Henry Cavill e o Ben Affleck interagindo com o Adão Negro, seja lá no universo do Adão Negro ou no universo da Liga, mas ele é um cara que tem poder dentro de Hollywood. E o cara é um monstro, então ele faz o filme que ele quiser. Eu quero ver quem vai falar que ele não vai fazer o filme. Então eu acho difícil que a Warner não ouça ele e acabe, de repente, por nossa sorte, sendo o nosso maior herói aí, o The Rock, tentando salvar o universo da DC. E aí eu queria perguntar pra vocês, como é que vocês enxergam toda essa situação aí delicada, né? Vocês já sabem muito que os fãs da DC, eu como fã, eu gosto muito mais da DC do que da Marvel. Claro que não existe briga, mas é questão de preferência mesmo do universo. Eu tô cansado, cara. É chato isso. Toda vez são piadas, são justificativas, assim, histórias tristes que a gente ouve aí, que o filme foi atrapalhado por isso e aquilo. Eu queria ouvir vocês aí, o quanto isso pode... Infelizmente, felizmente a gente ainda não teve isso na Marvel, mas o quanto isso é danoso aí pros fãs e pra gente do universo geek. Ó, só para comentar que o Changeman falou que se bater nas coxas do The Rock faz terremoto. Destacou a mensagem aqui. Caraca, a galera tá... Olha, a coxa dele é maior que a minha cabeça, fácil. Fácil. Ó, eu só quero dizer o seguinte, ele está nitidamente pretendendo ir para a Marvel, porque ele está quase se tornando o Coisa do Quarteto Fantástico. Pintor de laranja é o Coisa. O maluco já é o The Rock. Tá ele já todo pintou de dividido, Hulk. cheio de pedra. Cara, tá muito trincadaço. E pela idade, meu irmão, tá dando banho em muito homem aí, hein? Questão fisicamente. Sim, cara. Sim, com certeza. O cara já é quarentão já, cara. Ele tá sendo nosso herói lá dentro. Sim.
Essa parada dele, ele sempre foi muito influente, sempre foi um cara diferenciado lá em Hollywood. É só ver a quantidade de filme que o cara faz em um ano. Acho que tem uns 4, 5. Acho que eu não vejo ninguém fazer tanto filme quanto ele num mesmo ano. Tem muito filme sendo lançado e já vi, assisto às vezes o programa dele na televisão. Ele tem uns 2 programas. Tem um até que ele orienta as pessoas e tal, meio que sendo um coach ali, um psicólogo mais ou menos. E é bem bacana. E dá pra ver que o cara é muito querido. Já vi várias pessoas dando entrevista falando dele, dizendo que ele é um cara fora de série. Eu acho que ele tem poder e tem carisma suficiente para conseguir fazer o que ele quiser. Trazer quem ele quiser, fazer o filme que ele quiser, colocar o ator Olha o que ele carisma quiser dele aqui, ó. Carisma. Eu acho que as pessoas ficam assim encantadas com ele, não conseguem dizer não. Encantado, assim. Mas é por puro carisma. Sim, com certeza. E aí, Iris, até queria te ouvir, porque você é a nossa representante feminina aqui na live. O Joss Whedon prometeu, inclusive, nas cenas, não sei se você vai lembrar agora, tem umas cenas assim, meio estúpidas da Mulher Maravilha, ridicularizando ela um pouco, que ela tem uma cena que o Flash cai por cima dela, ela se negou a gravar isso, e acho que foi gravado só dublê, que gravou mesmo, ela mesma não gravou, a Gal Gadot, e, tipo, querendo ameaçar e acabar a carreira dela e da Patty Jenkins, ele queria dar um jeito de ficar mais estranho possível a transição dela do Mulher Maravilha pro 1984, tanto que, no final das contas, a gente ainda debateu bastante no Snyder Cut essa questão da leitura da Mulher Maravilha do quadrinho para essa versão, assim, mais violenta, né, da Mulher Maravilha, mas isso tudo foi atrapalhado também por causa desse cara. Eu queria te ouvir porque, assim, isso ele não faria com um dos caras, né? Ele fez exatamente com a Gal e confundia chamava ela de Viúva Negra às vezes, chamava de Scarlet. Então, cara, isso tá de brincadeira, né, mano? Queria realmente te ouvir o que você tem para falar dessa situação. Eu acho que é uma falta de profissionalismo, assim, primeiramente de profissionalismo sem igual, né? Primeiro porque, assim, obviamente ele sabia qual era a personagem dela, obviamente ele sabia quem ela era, obviamente ele sabe que são de empresas, né, tidas ali como concorrente, é rival, é concorrência direta uma com a outra, e fazer isso com uma mulher é fácil, né? Porque vamos ser realistas, né? Ainda mais dentro do meio, né? Quantas heroínas nós temos, quantas vilãs que são mulheres nós temos, são poucas. Então, assim, para elas perderem um espaço é muito fácil. Basta um cara desse fazer uma coisa dessa, entendeu? Diferentemente de que se fosse com um cara, porque assim, talvez em 1, 2 filmes, é porque no caso a Mulher Maravilha ela também tem uma base de fã muito forte, né? Mas talvez se não tivesse uma coisa assim tão forte, tirar a mulher da jogada seria muito fácil, coisa que não faria, por exemplo, com o Superman ou com o Batman, né? E é extremamente, assim, eu acho que além da falta de profissionalismo, né, ele foi completamente babaca, né, na sua posição, porque ele claramente ele queria colocar a personagem feminina como mais fraca, né, ter aquela ideia de hipersexualizar a personagem feminina, que é um problema que todo filme tem esse mesmo discurso, de que tem que estar de determinada forma. Então, tem um pouco, eu acho que tem um pouco disso, né? De que ainda é um percurso longo para se conseguir, né? Por exemplo, você pensar até ali na Viúva Negra, né? Os trajes da Viúva, por mais que seja ali uma coisa mais colada e tal, ainda é uma conquista muito grande, né? Porque o corpo dela é todo coberto, os trajes já são cuidados, ela tem muita cena de luta, muito espaço, coisas que, tipo,
eu não sei agora como que vai ser daqui para frente, né? Sim. Essa questão. Então, assim, eu fiquei sabendo disso, essa questão, assim, de querer inferiorizar a atriz, colocar a atriz numa posição constrangedora, né? Porque você imagina, você está num set e aí você tem que bater o pé e falar, não, essa cena eu não vou fazer porque tá de sacanagem com a minha cara, sabe? E possivelmente deve ter tentado colocar o elenco e a galera da produção contra também, porque se o cara que faz isso, pra ele tentar colocar a pessoa como errada, nada custa, né? Então, parece que não, gente, porque eu falo mal da DC, mas eu torço muito para que as coisas darem certo. Porque eu acho que a gente, como fã desse universo, quanto melhores forem as produções, todo mundo ganha, sabe? Eu torço muito pro The Rock conseguir fazer essa parada, pra conseguir dar certo, para que pode ser uma pequena possibilidade ali da DC começar a andar com as próprias pernas e sair desse looping de sempre as mesmas coisas. Mas eu acho também que as empresas têm que ter uma responsabilidade sobre essa galera que está sendo contratada, sabe? Produtor, roteirista, diretor, tudo mais. Que tem esses casos de assédio, tanto assédio sexual quanto assédio trabalhista, sabe? E eles saem de um e entram no outro muito fácil, porque o cara é bom, porque ele é bom produtor, Sim. ele é bom roteirista. Tá, ele pode ser um cara, mas assim, olha o que ele tá fazendo. É realmente essa imagem que tu quer ter nessa empresa? Porque assim, olha, o cara ele pode ser ótimo produzindo, ele pode ser ótimo dirigindo, mas ele cometeu um crime. É essa a imagem que você quer. Tanto que aconteceu da Disney, né? Dispensar roteirista, dispensar coisa por conta disso. Posso dar um parênteses, Iri? Claro, com vontade. Talvez, eu não vou falar muito dessa vez, mas eu acho que a postura do diretor, nesse caso, não nesse caso, na verdade, a postura do diretor, o que é feito com os filmes, se reflete no que a gente tem por trás deles, que são os donos, acionistas, figuras maiores Com na Warner. E você vê essa diferença realmente se você comparar a Marvel com a Warner. Entendeu? É igual você vê o lance do James, que foi o James Gunn, né? Que foi James Gunn, dispensado. foi. E se você olhar, os caras da Warner contrataram o cara. Você tá entendendo? Não que contratar o James Gunn na DC seja algo que eles apoiam, mas você vê que eles não pensam tanto nesse tipo de coisa, tanto Lado imagem, humano, né? quanto a riqueza de produção nos filmes, o detalhes de produção. A gente sempre volta nisso e foi o que você falou. Eu também quero ver muito uma DC com por exemplo, eu acho que esse último corte do Snyder, o Snyder Cut em si, prova exatamente isso tudo que eu falei e agrega o que você tá falando, entendeu? Que eles não têm controle e eles são coniventes porque talvez eles pensem, tenham o mesmo pensamento que um cara desse. É literalmente isso. Que a gente também não pode cair em falácia, sabe? Porque assim, vamos ser bem honestos, a dispensa, né, do James Gunn pela Disney provavelmente foi mais pela questão de não vamos manchar a Disney, que tem todo esse caráter, né, de filme da criança, aquela coisa ali desde a nossa primeira infância, tudo mais, o parque da Disney, as princesas, do que possivelmente realmente ter ficado preocupada com o que de fato ele fez. Sabe? Eu posso estar sendo muito injusta, porque às vezes pode ter sido o pensamento do chefe para falar, não vamos admitir esse tipo de comportamento aqui, mas as probabilidades não estão disso, né? Até esse motivo da Disney é honrado, Tá honrado, justo. justo Tá e honrado justo. que a gente vê hoje. Manter ali a seriedade da empresa, de olha,
Esse que foi o ponto, vamos dizer assim. É porque hoje em dia ele já não tem essa postura, né? Tá sem áudio também, gente. Tava sem tudo, tinha caído. Eu falei tanto que eu travei o negócio. Agora voltamos. Voltamos. Não, mas você falou certo, tem que falar mesmo. Isso aí, eu acho um absurdo esse tipo de atitude. O cara não pensa, pô, se fosse minha esposa, minha filha, minha mãe, eu gostaria que alguém fizesse isso com ela. Sim, Não exato. pensa. E os caras, e o resto, a equipe de direção lá, os produtores, enfim, os acionistas, seja lá a direção da empresa, caiu de novo? Não. Não, voltou. Não, porque a tela aqui no PC ainda tá travada. Os É. caras estão pensando em grana cara, isso já tá dando já há algum tempo bastante problema lá em Hollywood, os caras não aprendem. Não. Então, eles ganham muito mais se fizer a coisa. Opa! E Mário Grita aí. Domício elevou o seu lado geek da força. Aê, Marinho, só agradece. Sogrinha. Valeu. Tamo junto. Obrigado. Até reviveu a live o subscribe dele. Foi aquele estalo do Hulk. Bom, Então, aproveita. assim, Fala. Continue. Isso já vem dando problema e processos e tudo mais, e os caras não aprendem e não tomam uma atitude. E eles ganhariam muito mais fazendo o que... tendo a mesma política que a Disney tem, que é de preservar a imagem até por causa do público, de não se vincular com nada polêmico nesse nível, né? E fazendo o que a Marvel faz, que é simplesmente não pensar só no dinheiro. A Marvel pensa no dinheiro? Pensa, mas ela também pensa nos fãs. É isso. Então, a casadinha Marvel e Disney ficou boa por causa disso. Sim. Entendeu? Por causa E disso. antes- É o público, pelo lado de questões polêmicas como essa e abuso, eles não toleram, a Disney não tolera isso há anos. Tá? Não é de agora, há muitos anos ela não tolera. Você vê muita gente que estava na Disney ser mandada embora porque fumou uma maconha, porque falou uma besteira, porque foi multado, foi isso. A Disney manda embora mesmo, cancela a série por causa disso. E a Marvel que respeita. Peraí que eu acho que... Porque ela sabe, né, que enquanto ela estiver agradando os fãs, mais dinheiro vai vir, porque é assim que gira a rodinha do negócio. Sim, então, tem, né, na verdade, gente, é uma forma simples de pensar, sabe? Eu sou fisioterapeuta, eu não entendo nada desses negócios, mas eu consigo pensar melhor do que os caras que ganham dinheiro, que estudaram, que trabalham a vida inteira com isso. Precisa ser formado pra entender, não. Não precisa ser formado. É matemática simples, né? Assim, aquela É coisa básica da vida. Vamos falar, é porque o pessoal até colocou aqui na treta Marvel DC. Cara, isso não é treta, velho. Isso é realidade e o óbvio, se você parar pra pensar. Né? O que a gente vê hoje a gente vive num mundo diferente de 30 anos atrás, primeiro de tudo. Onde era fácil você colocar a Gal Gadot de fio dental. Não, fio dental não, que é demais. Não, mas pode ser de maior fio dental pra ser a Mulher Maravilha. Onde a galera ia achar bacana, tá ligado? Então, tipo, eu acho que a postura do Josh Whedon em relação a isso, ele tá olhando como um cara de 30 anos atrás, que acha isso tudo normal. Mas não é assim. Entendeu? Isso, igual eu falei, não é treta. É a realidade que a gente vive hoje e a gente pensando no óbvio de acordo com o que a gente vive, cara. O Renato, por exemplo, o Renato é a prova disso. Ele poderia pensar igual o cara de 40, que nasceu na época dele, mas não pensa. Assim Entendeu? como também tem muito cara que, por exemplo, se botar uma roupa completa, assim, na Mulher Maravilha, os caras vão reclamar porque não era pra ser assim, porque no quadrinho, em 1984, ela usava essa. Você mais escroto. A Gal Gadot não é aquela atriz gostosona igual os caras querem que seja. Ela não é. Ela não se encaixa nisso. Ela não é aquela mulher que a gente vê. Não tem o perfil disso. Pra você ver. É bem isso. Então, a gente tem que colocar um pé na realidade. Eles também, né? Pelo amor de Deus. E você falou um ponto interessante, Gabriel. A questão dos uniformes das heroínas mesmo. Sempre muito sexualizado, sempre extrapolando essa questão. E, cara, assim, eu já vi
Não lembro se foi um documentário ou foi um vídeo no YouTube, ou seja lá o que foi, que era o seguinte, a galera teorizando o quão incômodo seria você tampar na porrada com um negócio de maiô, né? Que quando ainda era um Era do pouquinho, Gugu? coisa era maiô. Mas geralmente era biquíni, coisas desse nível. E aí Sim. você vê hoje um movimentozinho já mudando os uniformes. A Capitã Marvel já está muito melhor vestida. Tem um Aham. monte de heroína que estão com roupas que até condiz. Tu vê que é um traje de batalha ou um uniforme mesmo. Sim. Entendeu? Ficou muito Quer mais ver interessante. uma série que faz muito essa crítica? Não sei se vocês já assistiram The Boys. A primeira temporada tem uma X-heroína que eles tentam impor exatamente o lance do maiô que eu falei da Mulher Maravilha. Um uniforme exatamente no padrão que eu falei. E ela se recusa a fazer. Entendeu? Então, eu acho que. E assim, aí eles acabam aceitando, de uma certa forma, porque ela fez igual o Gagador. Não vou gravar a cena e não vou vestir um uniforme. Porque o tempo que ela vive não o tempo do herói dela não é o tempo do herói que sei lá, 30 anos atrás, basicamente. Acorda, DC.